Capítulo 14. O convite das damas de honra. O deslocamento desta vez foi diferente. Menos um puxão violento, e mais como ser gentilmente dissolvido e refeito em outro lugar. A vertigem foi breve, substituída por uma quietude morna e um aroma delicado que Ben não conseguiu identificar de imediato. Algo floral, talvez, misturado com o cheiro de linho limpo e... azeite? Eles surgiram à margem do que parecia ser uma estrada estreita e poeirenta, ladeada por oliveiras muito antigas, cujos troncos grossos e retorcidos pareciam esculturas vivas, guardiãs silenciosas de segredos milenares. Ben cambaleou um pouco ao sentir o chão firme, ou o que quer que fosse aquilo, sob os pés, ainda se recuperando da viagem anterior. Levou alguns segundos para que seus sentidos se ajustassem. O céu aqui parecia o mesmo céu antigo de Jerusalém, talvez um pouco mais claro, o ar mais seco. Ao longe, um grupo de viajantes com mantos coloridos passava pela estrada, mas pareciam não notar a presença súbita de Ben e Levi ali parados, como se uma névoa invisível, uma dobra na realidade, os escondesse do mundo comum. Era uma sensação desconcertante ser, ao mesmo tempo, presente e espectador. Atravessamos de novo, murmurou Ben, os olhos ainda arregalados, tentando absorver a paisagem. Mas para onde exatamente fomos teletransportados dessa vez, hein, Levi? Levi não respondeu de imediato. Seu olhar percorria o caminho à frente, onde havia um vilarejo. Ali, uma casa se destacou. Uma casa simples, porém bem cuidada, com um pequeno terraço coberto por um toldo de tecido cru. Johanna estava ali. Tinha cabelos longos e castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros, com as pontas levemente encaracoladas. Seus olhos castanhos, com um leve tom de verde, brilhavam com inteligência. Um sorriso quase constante nos lábios e uma expressão de determinação tranquila no rosto. A beleza da noite estrelada parecia ter se enroscado em seus cabelos, e a serenidade do céu azul profundo se espelhava em seu olhar. Eram traços herdados de sua mãe, Ateret. Uma mulher cuja presença, mesmo sentada em silêncio ali perto, costurando, exalava uma mistura rara de prudência caseira e uma graça natural. Naquele momento, Johanna parecia desfrutar de um daqueles raros instantes de paz completa que a vida às vezes nos concede. As tarefas do dia, a moagem dos grãos, o cuidado com os animais, a preparação da refeição, haviam sido concluídas com o mesmo cuidado meticuloso com que ela agora bordava pequenas contas brilhantes em um pedaço de tecido escuro. Seus dedos ágeis, que antes amassavam o pão, agora descansavam sobre o colo, mas ainda pareciam carregar o toque da linha fina e o brilho discreto das miçangas coloridas. Se continuar sonhando acordada desse jeito, vai acabar se esquecendo da água que está no fogo para o chá, disse Ateret, sem levantar os olhos do tecido grosso que costurava com agulha e linha fortes. Sua voz era prática, mas havia um fundo de ternura nela. Johanna sorriu, um sorriso suave que iluminou seu rosto, mas não se moveu de sua contemplação silenciosa. Havia uma leveza boa no ar daquela tarde, e sua mãe, apesar da praticidade, sabia disso. Ateret raramente sobrecarregava a filha com os afazeres mais pesados da casa. Parecia preferir vê-la assim, quieta, dando asas à sua criatividade inata, modelando com arame fino e pedras coloridas enfeites delicados para o cabelo, trançando pulseiras intrincadas com fios tingidos, criando pequenos arranjos florais secos que, aos poucos, discretamente, iam se tornando uma fonte de renda bem-vinda para a família. Pequenos tesouros nascidos de mãos pacientes. O silêncio entre mãe e filha não era vazio ou constrangedor. Era confortável, cheio de entendimento mútuo. Trabalhavam lado a lado por horas, muitas vezes sem trocar uma única palavra, e mesmo assim, era como se dissessem tudo. Cada gesto rápido da agulha de Ateret, cada olhar concentrado de Johanna sobre seu bordado, carregava a cumplicidade profunda de quem tece junto não apenas fios e contas, mas também os dias, as esperanças e as memórias de uma vida partilhada. Obadias, o pai, um homem de ombros largos e mãos marcadas pelo trabalho no campo,
fazia questão de manter aquele lar seguro e sempre abastecido. Mas, diferente de muitos homens de seu tempo, nunca viu com maus olhos ou impediu as mãos delicadas da esposa ou da filha de contribuírem com sua arte. Ao contrário, Ben quase podia ouvir a satisfação na voz dele quando, ao voltar do trabalho ao fim do dia e encontrar a Terete sorrindo com novos pedidos de pulseiras ou enfeites em mãos, seu coração se aquecia. Suas criações estão ficando cada vez melhores, minhas artistas, ele dissera certa vez, batendo o pó das sandálias na soleira da porta. Se continuarem assim, teremos que alugar uma banca só para vocês na feira da próxima lua cheia. Johanna rira na época, lembrando-se da cena, assim como ria agora, em silêncio, perdida em seus pensamentos na varanda. Naquele lar simples, onde o trabalho era duro, mas o respeito mútuo era a argamassa principal, os dias eram tecidos com os fios resistentes do amor, e cada pequeno esforço, cada pequena criação, era uma joia preciosa escondida na tapeçaria da rotina. Johanna, que agora já era uma artesã com nome respeitado entre as mulheres da vila e das redondezas, estava naquele momento separando com um carinho quase reverente algumas de suas criações mais antigas e favoritas, peças que ela jamais venderia, mesmo que lhe oferecessem por elas o triplo do preço justo. Eram pulseiras que sua avó lhe ensinara a fazer, um broche que ganhara do pai, pequenas coisas carregadas de afeto. Guardava-as com cuidado num pequeno baú de madeira clara e perfumada, cujas dobradiças de bronze rangiam de leve a cada abertura, como se suspirassem segredos guardados. Aquele baú era muito mais que um simples objeto de armazenamento. Era um esconderijo seguro para suas memórias mais queridas, seus desejos mais silenciosos e seus pequenos segredos de menina moça. Naquele fim de tarde específico, enquanto o céu lá fora se bordava com fios de um dourado intenso e as sombras começavam a se alongar pelo chão de terra batida como em uma dança lenta e preguiçosa, Johanna se acomodou confortavelmente entre almofadas macias e coloridas ali na varanda. Era seu lugar preferido, o lugar onde os pensamentos mais profundos, as perguntas mais difíceis e as inspirações mais sutis costumavam se achegar sem serem chamados, como amigos silenciosos. Um pequeno pergaminho, delicado, repousava aberto sobre seu colo. As letras hebraicas, de traços quadrados e nítidos, pareciam quase pulsar sob a luz tênue. Haviam sido escritas à mão com esmero. Fora Obadias quem o preparara especialmente para ela, copiando um trecho das escrituras que ela tanto amava. Pela manhã, antes de ir ao campo, ele o entregara com um sorriso torto e aquele brilho de orgulho contido nos olhos. Seu presente de Shabat chegou um pouco mais cedo esta semana. Ele dissera: "Espero que estas palavras falem ao seu coração mais do que este velho costuma falar." Agora, depois de todas as tarefas do dia cumpridas, Johanna estava ali, sentada na quietude da varanda, seus olhos atentos correndo pelas palavras antigas do Salmo 119, especificamente o versículo 105. "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos." Ela suspirou, um suspiro longo e profundo, sentindo o peso e a leveza daquele versículo ao mesmo tempo. Era mais do que uma citação bonita. Era uma verdade vivida, um farol constante nas noites escuras que às vezes assaltavam sua alma jovem. Desde muito pequena, fora Obadias, seu pai, quem pacientemente lhe ensinara a decifrar as letras misteriosas do alfabeto hebraico, a juntar os sons esquecidos, a mergulhar nas palavras sagradas como quem mergulha num rio profundo e antigo, cheio de correntes e tesouros escondidos. Contrariando o costume da época, ele nunca hesitou em lhe oferecer aquilo que, para muitas outras meninas e mulheres, era estritamente negado: o acesso direto, sem intermediários, às escrituras. E Johanna, com a sede insaciável de quem sabe o valor inestimável do presente que recebe, nunca deixou de buscar mais fundo, de perguntar, de querer entender mais. Você lê esses rolos como quem procura um segredo escondido num mapa do tesouro. A Terete comentara certa vez, observando-a estudar um pergaminho sobre a mesa enquanto ajudava a mexer a sopa para o jantar. "Só espero que esse segredo se revele logo,
antes que você esqueça de comer de novo e desapareça de tão magrinha. Mas Johanna sabia, com uma certeza que vinha de dentro. Algumas palavras sagradas, algumas verdades profundas, só se abrem para quem insiste em bater a porta com humildade e persistência. Seu estudo não era por vaidade intelectual, nem por mera curiosidade teológica. Era como respirar. Era o óleo que mantinha a lâmpada de sua alma acesa, mesmo quando o mundo ao redor parecia escuro, confuso ou simplesmente apagado. As porções semanais da Torá, lidas na sinagoga e estudadas em casa, vinham e iam como as ondas do mar, mas sempre deixavam marcas profundas na areia de sua alma. Ela e Obadias tinham o costume sagrado de estudá-las juntos a cada Shabat, sentados lado a lado, trocando ideias, percepções, dúvidas e até risos, e às vezes se perdendo em longos e confortáveis silêncios reflexivos, cada um meditando sobre um trecho que o tocara de forma especial. Depois, cada um seguia seu próprio rumo de estudo no texto, como dois exploradores experientes numa mesma floresta vasta e misteriosa, mas caminhando por trilhas distintas, cada um buscando sua própria descoberta. Era esse ritual familiar, antigo, sagrado e só deles, que mantinha aceso o fogo da busca em seus corações. E era nesse fogo, na luz dessa lâmpada constantemente alimentada, que Johanna encontrava não apenas conhecimento, mas verdadeiro sentido para sua vida. Johanna viu o pai se aproximando pela estrada empoeirada, retornando de mais um dia de trabalho árduo nos campos sob o sol forte. Impulsionada por um afeto caloroso e espontâneo, correu ao seu encontro, os pés descalços levantando pequenas nuvens de poeira dourada. Após um beijo carinhoso na testa suada do pai, voltou para casa abraçada a ele, tagarelando sobre seu dia, e então, com a vivacidade curiosa que lhe era característica, disparou a pergunta que martelava em sua mente desde a leitura do Salmo. Abba, Pai, aquela parte que diz lâmpada para os meus pés. Por que especificamente para os pés? Por que a lâmpada é mencionada em relação aos pés e não, sei lá, aos olhos ou à pessoa como um todo? Obadias fitou a filha com aquele olhar terno que derretia qualquer coração, um sorriso gentil adornando seus lábios cansados, e respondeu com a paciência de quem já explicara muitas coisas complexas para mentes jovens e curiosas. Minha querida filha, minha pequena estudiosa. O rei Davi, ao escrever essas palavras inspiradas, provavelmente aludiu a um costume antigo, presente em certas regiões mais perigosas ou de terreno acidentado. Nessas localidades, quando precisavam caminhar à noite em situações de emergência ou perigo, as pessoas às vezes amarravam pequenas lamparinas a óleo em engenhocas de bambu presas às suas canelas, de forma que a luz ficasse bem na frente de seus pés. Essa prática engenhosa permitia que suas mãos permanecessem livres para carregar algo, se defender de um animal ou se apoiar no terreno, enquanto o caminho imediatamente à frente, onde pisariam, era iluminado a cada passo. A imaginação de Johanna imediatamente pintou a cena vívida e distante em sua mente. Por alguns instantes, ela se perdeu nos detalhes daquela imagem. A escuridão da noite, o terreno irregular, a pequena chama bruxuleante presa à perna, iluminando apenas o próximo passo. Até que, como quem desperta de um sonho rápido, se viu novamente dentro de casa, cercada pela presença amorosa e segura de sua família. Foi quando Obadias, após abraçar a Terete, compartilhou a notícia que ele mesmo recebera poucas horas antes de um mensageiro ofegante no campo. Minhas queridas, tenho novidades. Enquanto eu trabalhava na colheita hoje, um servidor do próprio rei Gael me trouxe um convite muito especial. Seu filho, o nobre príncipe Messias, está noivo. E nós fomos convidados para a celebração do casamento no palácio. Será uma festa grandiosa, como nunca vimos. A notícia reverberou pela pequena casa como uma onda de choque, inundando seus habitantes com uma mistura estonteante de alegria e incredulidade. Serem convidados para um casamento real?
Aquilo transcendia completamente os limites da experiência comum para pessoas de sua condição humilde. Obadias, vendo os olhos arregalados da esposa e da filha, prosseguiu, a voz embargada de orgulho. E há mais um detalhe que aumenta a honra que nos foi concedida. Johanna. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Você, minha filha, foi escolhida para ser uma das damas de honra no cortejo nupcial. Se a primeira notícia já havia sido um choque, esta foi como um raio. Johanna e Ateret sentiram o sangue gelar nas veias por um instante. Ateret levou a mão ao peito, quase sucumbindo à emoção, enquanto Johanna permaneceu em um silêncio eloquente, paralisada, o rosto emoldurado por uma expressão de puro espanto e admiração. A realidade, de repente, parecia ter se tingido com as cores vibrantes e irreais de um sonho, imersa num brilho que era, ao mesmo tempo, absolutamente encantador e profundamente incerto. Sua família, de origem simples, sabia bem que inúmeras donzelas de famílias nobres e influentes da região, seguindo o protocolo e a tradição, deveriam, por costume, receber o convite para integrar o cortejo real. A razão exata pela qual ela, Johanna, a filha do agricultor, a artesã de mãos habilidosas, havia sido escolhida permanecia um completo mistério. Um mistério que, naquele momento de choque e alegria, pouco parecia importar. Diante da comoção silenciosa das duas, Obadias acrescentou, com uma voz que transmitia tanto o orgulho paterno quanto um aviso carinhoso e sábio. Minhas amadas esposa e filha, este é sem dúvida um convite de honra sublime, uma bênção inesperada. Mas lembrem-se sempre, cada privilégio, por maior que seja, carrega consigo uma responsabilidade proporcional. Estejam preparadas. Sim, papai, estaremos, respondeu Johanna, a voz finalmente encontrada, soando firme e doce ao mesmo tempo, como quem já carrega uma maturidade recém-desperta no coração jovem. A noite caiu macia e aveludada sobre a pequena vila, tingindo as pedras antigas das casas com tons quentes de âmbar e cinza escuro sob a luz crescente da lua. As lamparinas a óleo, acesas nas janelas e varandas, balançavam levemente com a brisa noturna, lançando sombras longas e dançantes pelas paredes de adobe. Dentro da casa de Johanna, o cheiro delicioso de pão fresco e de um ensopado de carneiro com legumes borbulhando lentamente no fogão a lenha se misturava ao perfume discreto e resinoso de folhas de mirra que queimavam suavemente num pequeno incensário no canto da casa. Ao redor da mesa de madeira rústica, a família se reuniu como em tantas outras noites, mas naquela havia um brilho diferente nos olhos, uma eletricidade contida no ar. O jantar simples tornou-se uma confusão deliciosa de pratos de barro sendo passados de mão em mão e vozes animadas se sobrepondo em palpites, planos e especulações sobre o casamento real. Eu aposto que o príncipe vai usar aquela túnica azul celeste com bordados de fios de prata que ele usou na festa das colheitas, disse Benaiá, o irmão mais novo de Johanna, um garoto de olhos vivos e imaginação fértil, enquanto mordia um pedaço de pão quase maior que a própria mão. E eu aposto que ele nem vai perceber que você existe lá no meio da multidão, Benaiá, retrucou Nadav, o irmão mais velho, sempre pronto para uma provocação, dando uma risada exagerada que fez o irmão mais novo mostrar a língua. Ateret, a mãe, suspirou com um meio sorriso paciente, enxugando as mãos no avental já manchado. Já chega, vocês dois. Comportem-se. Vamos manter o foco no que realmente importa agora. Johanna precisa de um vestido decente para a ocasião. E não, minha filha. Ela se virou para Johanna, que já abria a boca para sugerir algo. Nada de enfeites exagerados ou cores berrantes. A simplicidade, lembre-se, tem sua própria e inigualável nobreza. O tempo naquela noite pareceu escorrer por entre os dedos sem que eles percebessem, dissolvendo-se em sonhos acordados e ideias práticas, como um mapa imaginário sendo traçado sobre a toalha simples da mesa. Cada plano discutido, cada sugestão de tecido ou penteado, arrancava um novo riso, um olhar preocupado de Ateret sobre os custos, ou um suspiro sonhador de Johanna.
Um futuro breve e inesperado onde a humilde casa deles se conectaria, ainda que por uma única noite radiante, aos corredores suntuosos da realeza. Enquanto a notícia ainda reverberava na casa de Johanna, a pouca distância dali, na moradia vizinha, uma alegria semelhante estava prestes a florescer. Lia, amiga de infância de Johanna, ajudava a mãe a organizar fusos e novelos de lã tingida, sua mente prática focada na ordem e na eficiência da tarefa. Quando seu pai, Zuriel, um homem de ombros largos pelo trabalho na olaria, entrou apressado, o rosto corado pelo sol e pela excitação. Lia, sua mãe, tenho notícias que farão esta casa dançar, anunciou ele, a voz mais alta que o usual, um sorriso rasgando o rosto cansado. Lia e a mãe se viraram, surpresas. Fomos convidados, todos nós, para as bodas do príncipe Messias, continuou Zuriel, quase sem fôlego. E você, minha filha Lia, você foi escolhida, uma das 10 damas de honra para acompanhar o cortejo do noivo até a noiva. Os olhos de Lia se arregalaram, e os novelos de lã que organizava com tanto esmero quase rolaram pelo chão. Um grito de pura alegria e surpresa escapou de seus lábios. Dama de honra? Eu? Para o príncipe? No palácio? A notícia explodiu em seu coração como fogos de artifício. Num instante, a natureza prática de Lia canalizou a emoção para a ação. Antes que o pai pudesse dar mais detalhes, ela já puxava a mãe pela mão, a mente fervilhando não com o significado profundo do evento, mas com as possibilidades concretas. O vestido que precisaria, os enfeites, como seria a festa, quem mais estaria lá. Seus risos e palavras começaram a fluir numa torrente de animação, planejando os preparativos, uma energia vibrante que preencheu a casa modesta com o vislumbre do evento real que se aproximava, uma celebração que, para Lia, prometia ser o ápice da beleza e da organização que ela tanto prezava. A energia vibrante de Lia, focada nos detalhes práticos da festa iminente, preencheu sua casa modesta. Mas enquanto ela e a mãe se perdiam em planos de vestidos e enfeites, a força que guiava Ben e Levi decidiu que era hora de mudar o foco, de contrastar a preparação terrena com a perspectiva real. A imagem da casa de Lia começou a perder a solidez, as vozes animadas tornando-se ecos distantes. O ar mudou. Em um piscar de olhos, Levi e Ben foram transportados. Deixaram para trás os preparativos humildes na casa de Lia, e alguns dias depois na linha do tempo da parábola.